Catarina Mendes Rodrigues. Meu canal é Eu e a Dislexia e hoje eu tô com a Tatiana, uma psicóloga, escritora, e hoje a gente vai falar um pouquinho da psicologia, né, como funciona e como também ela pode auxiliar pessoas com dislexia no processo de aprendizagem e também nas questões emocionais. Boa noite, queria agradecer o convite da Catarina. Nós nos conhecemos num evento muito bonito, feito por professoras, uma blitz literária. E aí nós dividimos a mesma banquinha onde eu pude ler o livro da Catarina. É muito bonito e fiquei muito feliz da possibilidade dela escrever um livro. E mostrei um pedacinho das poesias, que às vezes eu me atrevo a escrever. Então, gente, nós vamos nos aprofundar com mais detalhes, né? Eu acho muito importante a gente entender também que somos escritoras, né? Que nos conhecemos através do evento em Mauá. E nós estamos trazendo também a importância da leitura, da escrita, principalmente para pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, tá bom? Um forte abraço e até daqui a pouco. Olá, pessoal, né? A Tatiana vai se apresentar e a gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho dela. Então, gente, eu sou psicóloga, atualmente trabalho em duas UBSs, lá no ABC Paulista, na cidade de Mauá. E acho importante dizer, por exemplo, pensando aqui no canal, para vocês saberem, a rede SUS hoje tem um olhar, acho que mais delicado, para acompanhar as crianças desde pequenas com relação a possíveis dificuldades que as crianças possam ter ou tempos diferentes no seu desenvolvimento. Então, nas unidades que eu estou, a gente tem a equipe, então tem a pediatra, tem o que a gente chama equipe multiprofissional, então sou eu aqui da psicologia, tem uma fonoaudióloga, uma nutricionista, um fisioterapeuta e assistente social. E a ideia que nós cada vez mais vimos discutindo no SUS é de que na medida que as famílias chegam na unidade, e a UBS é a porta aberta para as primeiras consultas, as primeiras observações, para que a gente converse e para que a gente reconheça não só a criança e o adolescente, mas a família, de onde vem essa criança, de onde vem este adolescente, até também casos, Catarina, de adultos, que agora também às vezes não, por exemplo, se esforçavam para resolver alguns problemas no trabalho, até não conseguiam trabalhar, ou na própria escola, né, dependendo do grau de dificuldade. E então também os adultos, e não só então para essa questão do diagnosticar, mas para o lidar, né, como lidar. Então vamos colocando isso assim, né? Vamos observar desde pequenos e vamos trocar experiências, dicas para esta criança, vamos botar a criança, e esta família. Sim, gente, é muito importante a gente observar a criança, o adolescente, né, o jovem, o adulto, tá bom? Mas a gente continua no próximo bloco. Olá, pessoal. Eu e a Tatiana ainda vamos falar um pouquinho mais sobre a psicologia. A Tatiana vai explicar um pouquinho melhor para vocês sobre a questão da autoestima, né? E como trabalhar, né, a autoestima de uma forma bem tranquila. Então, bom, trazendo um pouquinho até essa questão, a psicologia, a história da psicologia, vem às vezes inicialmente para adequar as pessoas ao sistema. E o que aconteceu?
na verdade, assim, com o passar do tempo, se percebeu como a psiquiatria, né? Acho que a psicologia, a psiquiatria, elas foram se tornando humanizadoras com o tempo, através, assim, de um olhar mais crítico dos próprios usuários de saúde mental, assim, de olhares mais profundos das pessoas. Então, trazendo um pouquinho essa questão aí do o que é normal. É uma linha muito tênue entre o que se considerava normal e uma dificuldade, né, o que se transformava em diagnósticos. Então, por exemplo, todas as pessoas sentem e têm dificuldades em algum momento. Então, por exemplo, todos nós, por exemplo, sentimos medo, todos nós sentimos raiva, todos nós também sentimos amor, sentimos alegria. A questão assim do que a gente traz, da importância do olhar humanizado, é porque, por exemplo, a saúde e a educação, também trazer a educação, começou a criar muitos rótulos ou diagnósticos diante de padrões de desempenho. E isso o que foi trazendo, que vem trazendo para as crianças, especialmente, e para os jovens. Isto emocionalmente é mais pesado, porque mesmo diante hoje do que a gente conhece como inclusão, infelizmente não foi, ainda não é feita de uma maneira plena. Então, assim, é importante tudo que já existe em termos de direitos, de leis, mas ainda falta muito que isso de fato aconteça. Então, que de fato exista formação continuada, por exemplo, então, tanto na educação quanto na saúde, para a gente poder conversar, para a gente poder ouvir, né? Muito importante assim, ouvir esta criança, este jovem, esta família, e percebermos, né, o quanto, por exemplo, situações de incompreensão, situações de sofrimento mesmo, de sofrimento dentro dos grupos sociais que essa criança participa, geram essa baixa autoestima, até às vezes o aumento de dificuldades, que se a criança fosse aceita dentro das suas possibilidades, dentro dos seus tempos, dos seus limites, ela até se desenvolveria, né, mais até. E também, mesmo para as pessoas que não, assim, que entram dentro desse sistema, o que a gente vai observando? A gente pode observar que mesmo para essas pessoas, né, por exemplo, as avaliações por notas, elas não dizem do que a pessoa compreende. As pessoas ficam angustiadas porque elas têm que ir bem naquelas perguntas, naquele dia, e às vezes elas nem estão preocupadas em compreender os conteúdos e também no papel importante que a escola precisa ter, que não é só a apreensão de conhecimento e o preparo para o mercado de trabalho, mas principalmente pelo convívio das pessoas. É o segundo grupo que a criança vai participar depois da família. Ah, sim, pessoal. Então é muito importante a gente analisar como um todo, né, essa questão da autoestima.
tá bom? Mas a gente continua no próximo bloco com mais questões para serem trabalhadas na psicologia. Olá, pessoal! Vamos continuar aqui com a Tatiana para a gente poder conversar melhor sobre a psicologia e outras questões também, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente estava falando um pouquinho sobre as instituições. Vamos trazer também de uma maneira geral. Nesse momento que nós estamos, a gente tem coisas, principalmente assim, a sensibilização das pessoas para lidar com a diversidade, como o mundo é diverso e como ele é melhor se ele for diverso. Mas ainda há muito preconceito, às vezes pela ignorância, assim, às vezes as pessoas não sabem do que falam, mas reproduzem preconceitos e como isso machuca, né? Como isso só não tem nada, né, a agregar, né? Como as pessoas poderiam, né, devem perguntar mais, né? Por exemplo, em vez de, por exemplo, até hoje tem uma palavra para algumas situações, né? Por exemplo, capacitismo. Então, quando a gente vê qualquer tipo de dificuldade, a gente, antes da gente já tomar a frente, a gente perguntar, né, para a pessoa, você precisa de ajuda, você está compreendendo. Então, por exemplo, né, nas dificuldades da aprendizagem, como a gente falou no bloco anterior, a gente não precisa funcionar só de uma maneira. Então, por exemplo, com a prova escrita equivale à nota, né? A gente pode, por exemplo, fazer provas orais, né? Então, por exemplo, no caso específico da dislexia, o que é mais importante, o que a gente estava falando, para todas as crianças, é assim, você compreendeu o conteúdo, né? Então, você pode dizer sobre o que você compreendeu. Existem as formas táteis, então, por exemplo, né, na organização das letras ou, né, do conteúdo que a gente está passando, ajuda a criança a perceber o formato, né, de cada letra. E então, assim, a gente pensar que isso também pode ser não só para a criança que tem a dificuldade, mas isso é rico para todos os outros alunos, todas as outras crianças que estão convivendo ali, né? Então, conforme a gente tiver esse mundo cada vez mais diverso, ele vai ser cada vez mais rico em experiências, né, em aprendizagens, e isso é divertido também, isso é bom, né? E eu só queria então sensibilizar, né, as pessoas para isso. Vamos mais perguntar do que já julgar ou do que já tomar a frente ou, né, já imaginar o que aquela pessoa está passando. É bom a gente perguntar para a pessoa e a gente se surpreende. A gente aprende muito com a pessoa que a gente acha que a gente só teria a ajudar, né? E aí, uma outra questão que eu trouxe com relação à parte do meu lugar, que é o lugar de UBS. Uma outra situação que precisamos avançar e juntos, não só as pessoas que tenham né, alguma dificuldade, que passam por situações, né, por necessidades especiais, mas todos nós, né, apoiemos o fortalecimento da implementação da política vou dizer um pouquinho de saúde, porque é onde eu estou, né, no SUS,
Porque o que enfrentamos, né? Por exemplo, enfrentamos que, por um lado, estamos trabalhando a sensibilização das pessoas desde o princípio, desde a UBS, mas a ponta, que a gente chama, que seria a atenção especializada, ainda é insuficiente. Então, por exemplo, na UBS fazemos uma observação, uma hipótese diagnóstica de uma possível dificuldade. Encaminhamos geralmente para o serviço da atenção especializada. Então, aí sim, com a presença de neurologistas e também de outros psicólogos, outros fonoaudiólogos dessa atenção especializada, especialmente esses profissionais que eu estou citando. Mas são equipes muito pequenas, ainda demora muito, né, para fechar esse diagnóstico. Podemos lidar, que foi o objetivo do que eu falei nos primeiros momentos, podemos, mesmo nós da atenção básica, e mesmo a escola e todas as pessoas que vão convivendo, sermos mais curiosos e buscarmos conhecimento. Mas, de fato, precisamos também de documentos, né? Por exemplo, até para que as pessoas possam acessar também os seus direitos. Né? Precisamos de consolidar, em algum momento, essa questão diagnóstica. E, então, esta é uma luta e que nos juntemos, né? Darmos não só as pessoas que estão passando por esse longo processo, mas todas as pessoas, né? Que nós nos sensibilizemos para fortalecer todo este processo de acompanhamento em saúde e em educação inclusiva. Então, galera, pessoal, a todos, temos que ter um olhar carinhoso, né? Não é só a psicologia, os neurologistas, os fonoaudiólogos, né? Uma equipe multidisciplinar para que possa ajudar, né? Independente do transtorno, do aspecto, para ajudar a todos, né? Vamos continuar no próximo bloco para que a gente possa continuar discutindo, né, esses temas que é muito importante. Um forte abraço a todos. Olá, pessoal. Vamos falar agora sobre a aceitação, né, das famílias quando a criança tem uma hipótese de diagnóstico ou diagnóstico fechado. Então, é muito importante a gente delicadamente trazer esse tema. Os pais, né, as pessoas que cuidam dessas crianças, desses jovens, muitas vezes podem se sentir até responsáveis ou pensarem, né, por que aconteceu isso né, o que está acontecendo aqui com essa criança. Tem questões que, assim, a gente falou bastante do acompanhamento para a criança e, né, assim, de uma maneira geral, da orientação familiar diante das questões da criança, e a gente quer trazer a importância também de um apoio psicológico para as famílias. Para que as famílias, né, por exemplo, para que essa mãe, para que esse pai também tenham um espaço onde eles possam falar sobre si mesmos, sobre o que eles já idealizaram, por exemplo, né, na maternidade, na paternidade, sobre alguns sentimentos que eles possam não estar sabendo lidar, como frustração, até se sentirem culpados por alguma questão. Então, que dentro desse processo todo, busquem ajuda, famílias, busquem ajuda para si próprios
para que vocês possam serem empáticos, para que vocês possam apoiar todo esse processo que a sua criança está passando. Então, né, meus queridos, minhas queridas, todos que estejam ouvindo, vamos aceitar, né, o seu filho, a sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha, né, vamos aceitar que eles tenham dificuldade, mas que eles podem superar, procurar ajuda da melhor forma possível, tá bom? Sempre tem um olhar diferente, né, diferenciado, porque ninguém é igual a ninguém, tá bom? E sempre pense que cada pessoa é especial da sua maneira. Um forte abraço a todos e até a próxima! Olá, agora vamos fazer as nossas considerações finais desse vídeo maravilhoso, com essa experiência maravilhosa com a Tati, uma psicóloga maravilhosa, né, que veio conversar com todos nós, não é mesmo? Então, vamos ouvir mais um pouquinho. Olha, então, a Catarina é uma moça maravilhosa, ela é uma moça maravilhosa que a cada dia, né, tanto transpõe cada dificuldade, cada desafio e quer sempre dividir com as pessoas. Então, eu que sou grata pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Assim, foi pra mim muito especial, né? Que sempre haja luz no teu caminho, que você mantenha sua persistência, sua teimosia pela vida, que inspire, né, mais pessoas. Gente, assim, só então reforçar, né, tudo que falamos, dizer assim, né, gente, assim, a vida é esse caminho em que nós, a cada dia, vamos aprendendo alguma coisinha nova. E também, às vezes, né, podemos dar alguns passos e perceber, não, acho que, né, talvez não seja muito por aí, né? Então, para que tudo que vamos fazendo sirva de aprendizado, fortaleza é poder voltar atrás, é ter dúvida. Esse é o mundo, a gente vive no rascunho e como né, é isso que fortalece a gente, né? É a nossa humildade e coragem para sempre seguir. Queria deixar, então, um contato meu para, né, dúvidas, alguns esclarecimentos, tá? Acho que vou deixar o e-mail, então vou falar devagarinho, Tati, T-A-T-I, Psi, P-S-I, a palavra social e o numeral 2, @gmail.com. Então, estou disponível para tirar dúvidas, para que vocês fiquem à vontade para trazer o que vocês acharam, novas necessidades, né, o que vocês gostariam que também, por acaso, não foi abordado. Tá? Queria agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade de estarmos juntas. Eu gostaria de agradecer você, Tati, imensamente, por ter se disposto, né, a vir até a minha casa, né, gravar comigo para esse canal do YouTube, que a gente tenta fazer a diferença da melhor forma possível, né? Vou colocar na descrição do vídeo o e-mail da Tati, para que, se vocês precisarem, vocês entrem em contato, né? Tem meu Facebook, meu Instagram e o TikTok, que é Catarina Mendes Rodrigues, né? Eu também vou deixar meu e-mail nas redes sociais, né, para que vocês possam acompanhar na descrição do vídeo também. Espero que vocês tenham gostado, a gente fez com muito carinho, muita dedicação, né? Gratidão imensa, Tati, pela oportunidade de você ter vindo, né, se disposto o seu tempo, né, para que as pessoas compreendam melhor sobre a psicologia, compreendam melhor da importância, né, de procurar ajuda e principalmente ter um olhar carinhoso e ter simpatia pelas pessoas e ter essa questão, né, de se colocar no lugar do outro, né? A empatia, ela é extremamente importante. Então, gratidão a todos, você é uma pessoa maravilhosa, te dedico, né?
E assim, te desejo sucesso e que a gente possa mais pra frente, né, termos mais questionamentos para que a gente volte a fazer novos vídeos. Um forte abraço a todos e até a próxima!